Rashford decidindo um jogo pro Barcelona na Champions parece um negócio meio inacreditável e de vez em quando parece um pouco exagerado tanto que a gente fala do Manchester United, mas pô cara, esse lance de que jogadores saem do United e logo depois conseguem, né, ter um brilho, retornar a um nível mais alto e tal, tem acontecido toda semana agora praticamente, cara. E o Barça não fazia um grande jogo, na minha opinião, e o Rashford acabou salvando, né? Porque poderia ter sido mais complicado ali. O Yamal não jogou, né? Obviamente teve aquele problema lá na seleção da Espanha, continuou de fora. E quem também não jogou, começou no banco, na verdade, foi o Voltemada, né? Artilheiro centroavante do Newcastle, que foi flagrado com 3 minutos de jogo, já mandando ver numa banana. Só que na minha opinião, o Newcastle começou o jogo muito bem, tá? Eles tiveram várias chances de gol ali, tentaram surpreender o Barcelona, botaram muita velocidade no ataque. E assim criaram chance, a primeira delas foi essa aqui, ó. O Elanga muito bem lá pela ponta direita, uma velocidade absurda, faz o passe perfeito pro Anthony Gordon, que tava ali fazendo de falso 9, digamos assim, né? E o bicho dá uma furada monstruosa. Aí tu se pergunta, se fosse o Voltemada, tinha furado? Não sei, né? O Gordon é um bom jogador também, mas acaba que é uma bola que geralmente os centroavantes têm um cacuete um pouquinho maior de guardar. E não diria que era um gol certo pro Newcastle, mas era uma chance clara, né? Tinha o Ronaldo Araújo se jogando na frente ali, e o Voltemada já fez falta nesse momento aqui, creio eu, né? E o Newcastle, cara, eles estavam muito inteligentes, por exemplo, nesse lance que o Barnes perde. Vocês podem ver que, cara, desde que o Flick chegou no Barcelona, a linha de impedimentos do Barça é algo pra se lidar, né? Teve aquele El Clássico onde o Mbappé ficou impedido 250 vezes, que foi muito marcante. E desde então todos os times têm que tentar aprender a lidar com isso, porque olha só daqui os caras marcam, né? Estão lá na linha do meio campo e estão saindo ainda. Tu vê o Pau Cubarsí dando um passe pra frente pra tentar deixar o Anthony Gordon impedido aqui. Só que o Newcastle foi muito inteligente, porque é um contra-ataque em que em vez do Bruno Guimarães aqui tentar forçar o passe no Gordon, que talvez ficasse impedido na hora que a bola saísse, olha onde é que tá o Elanga. Cara, o Elanga vem lá de trás num pique absurdo. E aí o Bruno Guimarães espera, quando ele tá passando, ele bota a bola na frente. E aí o Elanga chega com muita velocidade, por quê? Porque os jogadores do Barça estão fazendo linha de impedimento, né? Até acelerar e chegar no ritmo do Elanga, já é tarde demais. O Elanga tava, tipo assim, já em top speed, tá ligado? O bicho já tava na velocidade máxima quando ele passa ali. Então foi um movimento extremamente inteligente de todo mundo do Newcastle para conseguir matar essa linha de impedimento do Barcelona, que é muito complicada. O Elanga é um cara que eu costumo criticar bastante, né? Não que ele seja um jogador ruim, eu só acho que não é um jogador que vale 60 milhões. Agora no mundo de hoje ele vale, né? Mas ele é um cara que funcionou muito no Nottingham Forest por causa da habilidade absurda dele de puxar contra-ataque e ser eficiente nessas corridas, né? No Nottingham Forest ele executou isso com perfeição, foi pro Newcastle e hoje, enquanto ele esteve em campo, acho que ele conseguiu fazer isso muito bem várias vezes. Ele dá o gol aqui pro Barnes, né? Porque a bola vem cruzada perfeitamente e o nosso querido Ashley Barnes acaba parando no Joan Garcia, né, que foi muito bem no jogo, o goleiro do Barcelona aí. O Newcastle teve algumas outras chances ali, algumas finalizações de fora e tal, teve essa cabeçada do Joelinton que não passou tão longe nem nada. Achei que eles estavam bem no primeiro tempo. Do lado do Barça, por muito tempo faltou criatividade, né? A bola tava chegando no Rafinha e no Rashford e ambos estavam assim meio que não conseguindo fazer a última ação da melhor maneira. A finalização saía muito ruim, o passe saía errado. Principalmente o Rashford, é um cara que tá tentando se recuperar na carreira. Já tinha feito bons meses no Aston Villa na segunda metade da última temporada. E hoje no jogo do Barcelona, cara, ele tava fazendo quase tudo certo até o momento de tomar uma decisão, né? Então, ele tava super bem posicionado, pedia jogo, aparecia, recebia a bola toda hora, participando muito. Porém, na hora de dar o passe, ele errava. Na hora de driblar, ele era desarmado. Na hora de chutar, ele chutava mal, né? E aconteceu isso várias vezes durante a partida. Então, ao mesmo tempo, ele era meio que o jogador mais perigoso do Barcelona, o cara que mais pegava a bola e partia pra cima, mas ao mesmo tempo ele também era o que mais errava, eu acho, né? O produto final dele, a última ação, né, tava muito ruim, e talvez seja uma coisa de ele tá hesitante, tá pensando demais, tá com falta de confiança. Essa aqui, por exemplo, né, uma bola maravilhosa, eu não lembro quem coloca pro Fermin, o Fermin chega pra fazer o gol, alguém desarma e a bola cai com o Rashford. Mano, o cara mete uma sapatada que ele quase mata. Eu acho que era o Char aqui, né, o zagueiro do Newcastle. A bola dá uma bolada explodida na cabeça dele, velho. O bicho cai no chão e fica uns 2 minutos sendo atendido. Mas essa bola não é a cabeça do Char. Meu irmão, ela ia lá, ela ia sair do estádio quase. Ela ia muito longe, irmão, muito longe mesmo. Então ficou menos feio que bateu na cabeça do cidadão ali, né? Mas o Rashford sempre errando nesses pouquinhos. Só que o futebol, às vezes, ele muda muito do nada, né, cara? Porque olha só, 54 minutos de jogo. Eu tava acompanhando muito o Rashford, porque é um jogador que eu gosto bastante, né?
Aí eu tava acompanhando ele pensando, pô, cara, não tá legal. E a câmera focou nele e depois focou no Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, assistindo o jogo. Vendo, né? Será que eu convoco o Rashford? Ou não? Eu pensei, cara, se for pelo jogo de hoje, não vai convocar, não. Não vai convocar. Isso é o 54, né? Aí o 57, bola da área, Koundé faz um cruzamento perfeito e o Rashford sobe se antecipando melhor, finalizando de cabeça perfeitamente, no movimento pescoçal, botando a bola no canto contrário do goleiro. Movimento perfeito de um centroavante ali, né? Algo que daria orgulho pro Lewandowski. E abre o placar. O Rashford, que vinha errando tudo, digamos, na hora de concluir e tal, faz um gol perfeito. E também muito mérito pro Koundé, que acho que fez uma partidaça hoje, né? Apoiou muito bem, fez esse cruzamento de canhota, com a perna ruim aí, na cabeça do Rashford. 1 a 0 pro Barcelona num jogo que tava difícil, tá? O Voltemar, depois de comer uma banana, ele apareceu com a menor garrafinha que eu já vi na vida, mano. Eu não sei o que é isso, é aqueles... tipo umas paradas meio que multivitamínica, que dá energia pros jogadores, né? Mas é um negocinho desse tamanho, tem 50 ml o bagulho, velho. O Newcastle fez uma pá de alteração de uma vez só. Entrou o Murphy na ponta direita no lugar do Elanga. Entrou o Voltemada na centroavança ali, né? O Elanga saiu, já elogiei, né? Eu ia falar agora dele, mas já elogiei. Acho que jogou bastante bem enquanto ele esteve em campo. Fez o que tinha que fazer, usou a sua velocidade, deu 2 gols. Deu um gol pro Gordon e um pro Barnes, os dois não fizeram. Aí é culpa dele? Claro que não, a parte dele ele fez perfeitamente. E logo depois aí das alterações, o Rashford faz o segundo. E aquela parada, mano, eu tava falando pra vocês, ele pegava a bola e partia pra cima, ele tava fazendo isso o jogo inteiro. Só que talvez antes do gol, essa mesma bola ele mandaria na lua. Só que depois que ele marca o gol, pô, a confiança sobe. Aí o cara pegou a bola que é assim, mais ou menos onde tá o juiz, cara. E o Tonali grudado nele, ele vai puxando, vai carregando, vai tirando do Tonali. Não é fácil, o Tonali é um bom marcador. Ele tira do Tonali, abre o espaço e manda um sapataço inacreditável, pô. Não tinha como pegar, a bola explode no travessão e entra, né? Cara, um golaço lindo do Rashford e golaço de quem tá com confiança. Porque é uma doideira, o futebol é muito fluido. Tu pode ter um momento em que tu tá sem confiança e no mesmo jogo aquela coisa já muda pra ti. Me parece que foi o caso do Rashford, porque ele pegou muito bem na bola aqui, doblete do homem, os 2 primeiros gols dele pelo Barcelona, né, cara? E inclusive depois, logo depois desse gol, tem um lance do Barcelona aqui que, cara, uma virada de jogo que maluco parecia o Messi, velho. Ele tá aqui, ó, dá uma olhada aqui, o cidadão tá, a bola vem no Rashford, ele nem domina, nem controla nada, ele de primeira faz assim, ó, plau, e manda aqui, ó, cara, na cabeça, no pé perfeito pro Rafinha. Cara, ele faz um passe em arco de coisa assim de 40 metros, que foi um negócio maravilhoso de primeira. E de lado ainda, não tá nem de frente pra jogada. Foi perfeito. Eu falei, caraca, como é que pode, mano? Se ele tentasse sair uns 30 minutos atrás, ele ia, né, pegar de canela na parada e tal. Tô exagerando um pouquinho, né, obviamente. Mas a confiança dele claramente foi muito pro alto depois disso aqui. O Rafinha pega essa bola do Rashford e manda perto do gol. O Rafinha é outro jogador que acho que tá aparecendo nos momentos certos, tá participando bastante. Como sempre, se doa muito pelo clube, não para de correr, aquela coisa toda. Porém, hoje também faltou um pouquinho... ele não estava tão afiado, digamos assim, né? Muitas finalizações que eu acho que anteriormente, talvez na temporada passada, o Rafinha no mínimo acertaria no gol. Hoje ele acabou errando. Ele estava pouco eficiente nesse quesito. Não que ele tenha feito um mau jogo, mas não foi um jogo daquele Rafinha, pô, assim, na ponta dos cascos da última temporada, né? Essa aqui ele passa perto do gol. Aí tem uma bola do Bruno Guimarães que ele manda de fora da área aqui, que o João Garcia pega com muita tranquilidade. Eu queria destacar só o jogo dele, porque ele é um goleiro que veio aí nessa treta toda do Ter Stegen, aquela coisa toda. E cara, o goleiro seguro, dá uma calma, né, cara, pro torcedor do Barcelona. Pô, aquele goleiro que não hesita, cara, ele raramente dá um rebote, raramente deixa a bola cair. Essa aqui foi uma bola que não era tão fácil de pegar, meio alta, meio pro canto. E o bicho faz essa defesa sem nem precisar se jogar no chão, ele só pula assim, pá, pega. Ele parece um jogador muito sereno, assim, saca? Um cara que passa muita confiança no gol, eu achei, né? E hoje foi bem na partida também. Rashford saiu de campo, que dia pra ele, né? Que dia na frente do Tuchel ainda. Realmente. E na Inglaterra, né? Jogando na Inglaterra, porque o bicho tava lá no St. James Park, no estádio do Newcastle, né? E quando o Barcelona abaixou bastante o ritmo, os caras... Eu não acho que é errado, na real. Quando tá 2 a 0, pô... Tu dá uma desacelerada, ninguém precisa se lesionar, ninguém precisa arriscar tanto, né? Só que aí o jogo não tava morto, né? O Newcastle tava tentando ainda e eles conseguiram uma jogada também muito perfeita, que me lembrou até um pouquinho como é que o Atlético de Madrid quebrou aquela marcação do Liverpool nessa rodada da Champions também, né? Que era uma jogada pela esquerda, que espera um pouquinho, puxa a marcação, aí passa o raspador na correria,
toca pro Marcos Llorente e sai o gol, né? Aqui, cara, o Newcastle fez a jogada toda certinha, muito bem trabalhada, de pé em pé. Ela vai no Voltemada, ele faz o pivô e toca pro Bruno Guimarães. Tu percebe que quando ele se movimenta, ele carrega um pouco da zaga junto, né? Então a linha de impedimento do Barcelona aqui não tá bonitinha, né? Tem um jogador do Newcastle aqui tentando lidar com isso, perdidaço no pagode ali. Mas o Murphy tá aqui na ponta direita, muito bem posicionado, né? Aí o Bruno Guimarães coloca pro Murphy, e o Murphy a gente sabe que na última temporada acho que ele deu 12 assistências na Premier League, ou foi na temporada inteira, algo assim. Enfim, ele virou mestre, um jogador mediano, que ninguém conhecia direito, que virou um mestre em dar esse tipo de passe. A quantidade de vezes que ele se conectou com o Isa, que na temporada passada foi um absurdo, e nessa aqui tu tinha certeza que ele ia acertar, né? Foi um dos poucos momentos que eu acho que o Koundé foi mal, entre aspas, né? Não que seja um lance fácil também, porque ele tava pegando o Anthony Gordon aqui na velocidade imensa, e ele tem que cuidar com a linha de impedimento, então ele não pode correr muito antes do Gordon, né? E aí o Gordon passou na velocidade e se meteu na frente dele. Mas enfim, o Murphy faz o cruzamento, né? O Koundé chega um pouquinho atrasado ali e o Anthony Gordon acabou. Ele não finalizou bem, tá? Ele não finalizou bem, ele pegou meio mal na bola, mas mesmo assim ela entrou no cantinho. E o Newcastle fez 2-1. Aqui eu separei só pra falar a saída do Fermin. Achei de longe o pior jogador do Barcelona na partida. Não contribuiu praticamente nada. Teve uma ou duas chances de finalizar que ele foi muito mal. Eu não sei como que o Flick... que eu vou questionar o Flick, né? Quem sabe de futebol é ele. Mas me pareceu que o Fermin era pra ter sido o primeiro do Barcelona a ser substituído. E ele foi ser substituído nos acréscimos só, não entendi por quê. Finalzinho do jogo nos acréscimos ainda teve algumas boas chances, né? Essa aqui que o Rafinha, eu falei que ele tava também errando um pouquinho no último momento, mas nessa aqui ele foi muito bem. Porque ele manda aqui pro... Ele espera um pouquinho, consegue mandar aqui mesmo marcado por 2, ele manda aqui perfeito pro Olmo. E o Olmo finaliza, mas o Pope vai buscar. E aí tem essa outra do Rafinha também, que ele tabela com alguém aqui, não sei se foi com o Ferran, agora eu tô me esquecendo, mas ele também finaliza em cima do Pope, né? Mais uma daquelas que eu falei que, pô, de repente o Rafinha, em outro dia que ele tiver um pouquinho mais inspirado, ele manda uma cachotada aqui no canto, né? Mais no cantinho ali e guarda. Mas nessa aqui ele acabou perdendo. E no último lance do jogo, ainda sobe uma bola pro Tonali, que ele finaliza bem, colocado de fora da área, ele tá aqui, né? Só que ele finaliza nas mãos do João Garcia. Cara, um jogo que, pra mim... O Rashford vai acabar sendo o melhor da partida, tava muito participativo e depois acertou 2 golaços, meteu aquele passe a la Messi lá, né? Então foi brilhante, decidiu o jogo. Também ressaltaria o Koundé, gostei muito da partida dele, o próprio João Garcia também. E cara, mas assim, não foi um jogo brilhante do Barcelona, né? Obviamente o Yamal faz uma falta absurda, mas é bom ressaltar também que o Newcastle, né, não é mais aquela baba, né, rapaziada? O Newcastle é um time difícil hoje em dia, é um time já bem treinadinho, um time complicado de se ganhar. Mas mesmo assim o Barcelona conseguiu. Jogo de Champions às vezes é assim, mas não acho que o Barcelona jogou muito bem não, tá? Foi um jogo mediano dos caras. Gols esperados, 1,50 do Newcastle, 1,3 do Barça, né? Posse de bola bem mais pro Barça, finalizações... Aqui, isso aqui eu gosto, ó. Chances claras, 2-2, segundo o Flash Score. Com desão da massa, se liga. 3 cortadas, um chute bloqueado, uma interceptação, 3 desarmes. 7 duelos pelo chão, ele ganhou 6. Jogou bem, jogou bem. Primeiro round da Champions League já foi, né? Primeira rodada, o líder é o Frankfurt. E o total na massa, cadê? 14º, que isso. Mas estamos com 3 pontos. A gente é o pior time que fez 3 pontos. Mas tudo bem, tudo bem. Meus amigos, inscrevam-se no canal de cortes e não se esqueçam, sexta-feira pela manhã, se tudo der certo, lá no Eurofute, canal principal. Resumão dos 18 jogos da Champions. Tem muita coisa maneira que aconteceu. Detalhezinhos, pequenas curiosidades assim que eu vou falar pra vocês lá. Fechou?